Fala pessoal, como é que vocês estão? Comigo finalmente posso dizer que tá tudo bem. Finalmente, gente do céu. Esse time me tira do sério. Cara, misericórdia, que sofrimento, gente do céu. Eu tô gravando um vídeo um dia depois. Eu não ia conseguir gravar ontem, né? Eu tava quase tendo um treco acompanhando o jogo no Inter. Eu nem tava em casa, na verdade, eu tava acompanhando pelo celular e acompanhando os outros resultados também. Cara do céu, foi muito difícil. Que sofrimento, cara. Olha, vou falar pra vocês, é difícil achar uma torcida que sofra mais do que a gente. Meu Deus do céu. E aí, o primeiro tempo do Inter foi bem ruinzinho, apesar de ter mandado uma bola na trave, mas foi o primeiro tempo que a gente aceitou o rebaixamento, digamos assim, né? Ainda mais porque o Ceará saiu na frente do Palmeiras e o Fortaleza, fora de casa, saiu na frente do Botafogo. E aí a gente viu que já era, não tinha mais. Mas, surpreendentemente, tudo mudou. Eu, sendo sincero, eu jamais esperava que o Inter fosse escapar. Eu torcia muito para escapar, né? Não queria acreditar no rebaixamento, mas eu não esperava que fosse escapar, porque o Inter buscou isso. O Inter não tinha perspectiva. Os jogos do Inter eram muito ruins. Entre todos aqueles times que estavam lá embaixo, o Inter era o time que estava performando pior. O Inter não jogava nada, perdia para todo mundo. Para vocês terem ideia, o Vasco em 8 jogos perdeu 7 e ganhou apenas um. Ganhou só do Inter e de goleada ainda. E para completar esse time ruim que é o time do Vasco, que é um time muito ruim, perdeu a última rodada de 5-0 para o Atlético Mineiro. Para ver que essa derrota fala muito mais sobre o Internacional do que sobre o Vasco, tá? O São Paulo também, que levou 3-0, aliás, levou 6-0 do Fluminense e fez 3-0 no Inter brincando, obviamente ia perder pro Vitória, certo, né? Porque contra o Inter jogaram tudo, apesar do Inter não ter feito nada, e o São Paulo não se esforçou tanto assim para ganhar do Inter, mas o São Paulo estava com aquilo na garganta, né, de 2006, 2010, e eles não esqueceram. E contra o Inter jogaram tudo, né? Enfim, e aí obviamente iam perder pro Vitória. E aí, no segundo tempo do jogo, o Inter fez 1-0 com 4 minutos, num frango do goleiro do Bragantino. Finalmente, alguma coisa aconteceu pra gente de sorte, né? Porque só azar também é complicado. E aí o time começou a jogar melhor. Logo depois fizemos 2-0 de pênalti do Alan Patrick. E num contra-ataque muito rápido, logo depois mesmo, o Carboneiro fez 3-0. E só para não deixar batido, aos 41 o Inter levou um gol, porque sempre leva gol. Até nesse momento ali que estava tranquilo o placar, tinha que levar um gol, né? 3-1, mas tudo bem, era suficiente. Só que ainda tinha os outros jogos, né? O Inter ficou assim, subindo e alternando assim as posições por muito tempo, né? Brigando ali com o Fortaleza. Teve um momento que o Fortaleza estava empatando com o Botafogo em 2-2, né? Saiu na frente, levou virada e empatou de novo. E o Inter estava se salvando pelo confronto direto. Ele estava empatando nos desempates ali com o Fortaleza, e o que estava desempatando mesmo era o confronto direto, porque o Inter venceu aqui no Beira-Rio e empatou no Castelão. E para você ver como o Fortaleza se esforçou para cair também. Porque você perder para o Inter no critério de desempate, o Inter que estava com menos 15 de saldo e terminou o campeonato com menos 13 de saldo, e você perder para o Inter nos critérios de desempate, realmente é porque o time mereceu cair, nós vamos ser sinceros. Enfim, o Botafogo depois do 2-2 fez o 3-2 e aí aliviou um pouco pro Inter, junto com o Palmeiras que ajudou o Inter também. O Inter tá devendo o Botafogo e tá devendo o Palmeiras também, porque o Botafogo ainda tinha vontade de ganhar o jogo porque ele estava brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então eles tinham uma motivação para ganhar. E no final do jogo ainda fecharam lá o caixão do Fortaleza, fizeram 4-2 e decretou o rebaixamento deles. Mas o Palmeiras, ele já estava com o vice garantido, não tinha mais o que brigar, estava ali realmente só para cumprir tabela, saiu perdendo e surpreendentemente conseguiram virar o jogo para 3-1. Surpreendentemente no olhar de um colorado. Eu não esperava jamais. O Palmeiras não tinha motivo nenhum para querer ganhar o jogo. E ganhou, ajudou muita gente. Obrigado Palmeiras, obrigado Botafogo, né? E conseguimos essa remontada e escapamos do rebaixamento. Acho que foi a primeira vez em não sei quantos anos que um time começou a última rodada na 18ª posição e se salvou do rebaixamento. Se não me engano foi o Fluminense lá em 2009, alguma coisa assim, que começou na 18ª posição e conseguiu escapar. Conseguimos, gente. Graças a Deus.
mas tivemos um pouquinho de sorte, vamos ser sinceros. Finalmente também, né? Tivemos um pouquinho de sorte, porque só azar pro nosso lado é complicado. O Inter venceu, fez a parte dele, 3-1. E eu falava com os guri, eu até acreditava que o Fortaleza e o Ceará poderiam perder, apesar de não esperar. Mas eu acreditava que poderia acontecer. Mas o que eu achava que não ia acontecer era o Inter vencer o Bragantino. Entendeu? Eu achava que os resultados poderiam ajudar, mas o Inter não ia se ajudar. E conseguiu ganhar o jogo, graças a Deus. Abel Braga, amo muito você, ídolo do Internacional, assumiu a bronca, apanhou do São Paulo, não baixou a guarda, foi lá, ganhou do Bragantino e livrou a gente do rebaixamento. Com sorte, obviamente, porque o Palmeiras e o Botafogo fizeram a mão para nós, e nisso aí acabaram salvando o Vitória também, né? Porque o Vitória fez a parte dele também, jogava em casa, 1-0 no São Paulo, escapou do rebaixamento, a dupla cearense, Ceará e Fortaleza foram rebaixados, junto com o Juventude e com o Sport, né, que já tinham caído. E eu falava com o pessoal aqui que o Internacional seria uma boa ficar em 16º para não jogar nenhuma competição, né? Porque o Inter acaba não ganhando nada. Mas a gente falava isso antes do campeonato começar. A gente não esperava jamais que ia passar por esse sofrimento. E agora vai ter a chance, né? Ficou em 16º no Campeonato Brasileiro, a última vaga, né? E vai disputar apenas aquela Copa Sul-Sudeste que inventaram agora ali. Não vai para a Sul-Americana, não vai para a Libertadores. Financeiramente é ruim para o Internacional. Obviamente é bom que se manteve na primeira divisão, porque na segunda divisão a cota dos valores comercial é muito menor, muito inferior. Então, ficamos na Série A, amém. Mas vai acabar perdendo dinheiro por não jogar a competição internacional. E vamos ver como é que vai ser. 2 competições a menos aí, que o Inter não vai jogar. E, enfim, vamos ver. Vai ter o Campeonato Brasileiro inteiro para poder focar o Inter agora. Tem a Copa do Brasil ali e tal, mas agora não tem desculpa, tem que focar no Campeonato Brasileiro e não passar de novo por esse sufoco do rebaixamento, tá? O meu discurso do vídeo passado foi um discurso muito sincero. Eu realmente não esperava que o Inter fosse escapar. Eu não esperava, porque você tomar 8 gols em 2 jogos mostra que o time já tinha aceitado a queda, entendeu? E o Abel Braga conseguiu mudar o psicológico dos jogadores, felizmente, na última rodada, e a gente conseguiu operar esse milagre que foi escapar do rebaixamento. Escapamos, graças a Deus. Eu realmente não esperava. E vou falar para vocês, tem que continuar naquilo que eu falei, que o Inter tem que mudar tudo. A parte ruim de ter se salvado, digamos assim, é que o Barcelos não vai mais sair agora, né? Vai ficar mais esse 2026 inteiro aí. E o perigo vai continuar, meus amigos. O perigo continua. Ninguém garante que o Inter não vai brigar para não cair de novo, tá? Que o Barcelos tem que sair. Para ontem, vaza do Internacional, vaza. Tem que sair, cara, não dá mais, não dá. Eu falava, independente do resultado, o Inter tinha que se livrar desse cara. E agora que escapou, ele não vai sair, né? Dificilmente vai sair. E o Inter tem que virar SAF urgentemente. Tem que virar SAF. E é muito melhor você ter esse trabalho de reconstrução na Série A do que na Série B, obviamente. Só que agora que o Inter escapou, eu não sei se vai ter essas mudanças aí. Provavelmente não, né? Porque eles não vão querer mudar. Mas é isso, escapamos do rebaixamento. Eu não esperava que escapasse, graças a Deus conseguiu. E que sirva de aprendizado. O Inter tem que tirar lições daí. Você não pode chegar na última rodada ainda correndo o risco de rebaixamento. O elenco do Internacional é um elenco para brigar por pré-Libertadores no mínimo. Brigar ali por um sexto, sétimo, uma pré-Libertadores no mínimo é o que o time pode fazer. Porque daquele time que passou em primeiro no grupo da morte da Libertadores, ganhou o Gauchão invicto, começou o Brasileirão muito bem, liderou uma rodada, enfim, demorou para perder essa primeira partida no ano, e você fazer tudo isso, e do nada, e tudo por água abaixo, né? E o time não conseguir render no Campeonato Brasileiro, isso aí fica de aprendizado. Tem que fazer um planejamento melhor. Para começar, tira o Alessandro Barcelos daí. Barcelos tem que sair, pede para sair, pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta. Olha, o Inter se escapou de maneira culposa, teve mais sorte que juízo, mas escapou, amém? Só que as coisas não podem continuar assim. Porque se continuar assim, nós vamos brigar de novo para não cair ano que vem. Eu estou sendo realista. Agora não participa das competições internacionais, pode ser que consiga focar no Brasileirão. Ganhar já é um pouco mais difícil, porque
É difícil competir com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Até ali com o Botafogo é difícil competir. Mas tem que brigar por Libertadores. É o mínimo que se espera desse time internacional. É brigar por vaga na Libertadores. Enfim, conseguimos escapar. Vamos continuar na primeira divisão. Os secadores aí podem cornetear à vontade. Não deu certo. Aqui no Rio Grande do Sul, quem caiu mais foi 3 vezes, né? Aliás, foi 4, né? Contar com o Juventude. Mas o Grêmio caiu 3 vezes, o Inter caiu só uma. Podem continuar incomodando aí, não adianta. A corneta não deu certo, o secador quebrou, não adianta. O Inter escapou, teve um pouco de sorte, é verdade, mas escapou, não adianta. O Internacional é muito grande para estar passando por uma situação dessas aí e realmente tem que mudar as coisas para que isso não se repita. E vamos lá, vamos para a luta. Ano que vem tá aí, vamos jogar o Gauchão, tentar defender o título. Vamos jogar a Copa Sul-Sudeste, que eu já tô com medo agora, porque só vai ter o Inter de time grande. Porque todos os outros times grandes estão ou na Libertadores ou na Sul-Americana. O Santos conseguiu a vaga para a Sul-Americana, então apenas o Inter de time grande vai jogar essa competição. Misericórdia. Seja o que Deus quiser. Mas enfim, isso aí é o de menos. Conseguimos terminar o ano, salvar a temporada, porque escapando assim, né? Mas se não mudar, vai continuar nesse marasmo esse time aí. Tem que mudar e mudar já. Isso aí serviu para aprender. Viram que fizeram de errado, tem que corrigir. Não pode mais continuar assim. Se continuar assim, vai ficar difícil. Enfim, já falei demais. Muito feliz, conseguimos. Amém. Escapamos do rebaixamento. Que alívio, gente. Que alívio. Não sei muito se o Inter merecia escapar pelo que jogaram, mas não importa. O que importa é que o Inter conseguiu escapar. Vamos apoiar o time. Eu já ia apoiar se fosse na Série B, não tinha problema nenhum. Eu sou colorado, sempre você. E vamos aí começar 2026, que comece com o pé direito, né? Fazer uma temporada muito melhor, porque desse jeito assim, é muito sofrimento pra gente aguentar, cara. Não dá, cara. Não dá. Valeu, gente.